O Ayatollah Khamenei chama Trump de palhaço e exalta ataques às bases americanas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou nesta sexta-feira, 17 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de agir como um palhaço que apenas finge apoiar o povo iraniano, enquanto se prepara para enfiar uma adaga venenosa nas costas da nação. Ele afirmou que os Estados Unidos tentam dividir o país e deflagrar uma guerra civil em solo iraniano, e insistiu que deveriam deixar o Oriente Médio urgente. Khamenei, que presidiu as preces de sexta-feira pela primeira vez desde 2012, negou que a população tenha se voltado contra seus líderes em meio à onda de protestos contra o governo nas últimas semanas, afirmando que a expressiva comoção popular gerada pela morte do general Qasem Soleimani, morto em um ataque dos Estados Unidos no Iraque, demonstra o apoio do povo à República Islâmica. Durante as preces, o Ayatollah condenou ainda o assassinato covarde do general que comandava a poderosa força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, a unidade de elite responsável pelo serviço de inteligência e por conduzir operações militares secretas no exterior. Segundo o Ayatollah, a morte de Soleimani serve como demonstração da natureza terrorista dos Estados Unidos. Ele exaltou a retaliação iraniana à morte do general com um ataque a bases americanas no Iraque, dizendo que o fato de o Irã poder dar um tapa no rosto de uma potência mundial, revela a mão de Deus, e que a investida feriu a imagem dos Estados Unidos como uma superpotência. Ele, porém, disse que a verdadeira punição aos Estados Unidos seria forçar a retirada de suas tropas do Oriente Médio. Khamenei pediu que a nação se mantenha unida, e convocou a população a participar das próximas eleições, marcadas para fevereiro, após as manifestações populares que explodiram, com a admissão tardia do governo sobre o abate não intencional de um Boeing 737-800 da Ucrânia, no qual morreram 176 morreram. O líder iraniano ressaltou que medidas devem ser tomadas para evitar acidentes trágicos como o que derrubou o avião ucraniano. O incidente ocorreu durante a investida contra as bases americanas, em um momento em que o país estava em alerta máximo. A queda do avião foi um acidente trágico que queimou nossos corações, disse o Ayatollah. Mas alguns tentam retratá-lo de maneira para esquecer o martírio e sacrifício de Soleimani, observou. O Ayatollah argumentou que as forças antagônicas ao Irã tentam tirar proveito da tragédia. Nossos inimigos estavam felizes com a queda do avião, enquanto nós estávamos tristes, disse. Eles encontraram algo para poder questionar a Guarda Revolucionária, nosso exército e nosso sistema. O líder também criticou os países europeus que fazem parte do acordo nuclear assinado em 2015 com o Irã, dizendo que não são dignos de confiança, e que a pressão que tentam exercer sobre seu país não surtirá efeito. Os ocidentais são fracos demais para deixar os iranianos de joelhos, afirmou. Khamenei classificou como desprezíveis os governos da Alemanha, França e Reino Unido, dizendo que são servos dos Estados Unidos. Nesta semana, os 3 países europeus acionaram um mecanismo de solução de controvérsias previsto no pacto, que, em tese, poderia levar à imposição de novas sanções contra os iranianos. Ele afirmou ainda que seu país estaria disposto a negociar, mas não com os Estados Unidos. Khamenei, de 80 anos, se tornou o líder supremo do país em 1989, após a morte do Ayatollah Khomeini. Obrigado. Canal Última Hora.